Santa Cruz, durante o primeiro tempo, até que, apesar de tantos gols, né, 5 gols no primeiro tempo, o Santa conseguiu ter um equilíbrio maior no meio-campo. Já no segundo tempo, o Náutico conseguiu ter um controle mais no meio-campo, conseguiu segurar mais as ações do Santa. Você atribui isso a mais um cansaço ali no meio-campo do Santa pela exigência do jogo, ou foi o Náutico que conseguiu ser superior? O primeiro tempo eu achei um jogo muito igual. Eu achei que o Náutico foi superior em algumas ações no primeiro tempo. No segundo eu vi uma situação um pouco diferente. Já vista que nós tivemos uma maior posse de bola, um maior envolvimento, ao ponto de que o Náutico foi modificando, e o próprio Vitor Ferraz ficou quase como um 9 para ajudar a defender. Então mostrava a nossa superioridade, principalmente no segundo tempo. Essa superioridade foi tão positiva e nós não podemos cair nessa mesma conversa. Eu não gosto de falar desculpa, mas vou ter que falar nessa mesma desculpa de tivemos o maior posse de bola, o maior envolvimento e não conseguimos reverter esse gol em gols. Isso está sendo perigoso. Nós precisamos reverter esse domínio que nós estamos tendo, principalmente no segundo tempo. Foi assim no jogo de quinta-feira, foi assim hoje, para que a vitória possa vir. Então, foi um grande jogo. Acho que o torcedor saiu do estádio com um espírito muito positivo pelo grande jogo e o gosto amargo de não ter conseguido a vitória. Já vista que fizemos 1-0, 2-1, 3-2 e não podíamos ter deixado essa vitória escapar por causa de toda a dificuldade de jogo e por tudo que nós conseguimos construir. O vestiário é reflexo disso. E, inclusive eu fui enérgico com eles agora no final. Levantem a cabeça, parece que se perdeu o jogo. O sentimento é por causa que tinha a possibilidade, se criou a possibilidade, se teve todo um processo para essa vitória vir e ela não veio, infelizmente. Então, por isso o sentimento. Mas é absorver esse empate de hoje para amanhã, e amanhã já voltar contra a cabeça e quarta-feira lá para Caruaru e em busca da primeira vitória no campeonato. Ranieri, você chegou à 10ª partida no comando técnico do Santa Cruz. Isso contando os jogos treinos e tal. Este ano foram 4 jogos oficiais, 2 vitórias, né, e 2 empates agora no estadual. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa trajetória do Santa Cruz para início de temporada. A gente sabe que o time ficou à frente 3 vezes no placar e cedeu o empate à equipe do Náutico. O que é que de impacto, o que é que isso aí você tira de proveito para essa caminhada do Santa Cruz? Hoje aconteceu o inverso do que aconteceu nos jogos que nós empatamos. Vamos colocar aqui o Maguari e hoje contra o Náutico. Aconteceu o inverso. Porque contra esses times e o próprio Afogados. Porque contra esses times, a Maguari e Afogados, nós saímos atrás no placar e tivemos a força para empatar. E hoje saímos na frente e deixamos empatar. Então, como você bem falou, foram 2 vitórias na pré-Copa do Nordeste, mas no Pernambucano não conseguimos vencer. Se fala em invencibilidade, mas eu trocaria, matematicamente eu trocaria pelo menos um empate desse por uma derrota e uma vitória por outro empate, que aí eu estaria com 3 pontos ali em outra classificação, em outra realidade. Mas é o início do campeonato, mas não podemos cair também nesse discurso, está iniciando e a vitória não vir. É ir para Caruaru muito forte, fazer agora o fator grupo funcionar. Esse fator grupo está funcionando durante o jogo com as modificações, então ele vai funcionar também com situações de modificar já antes do início do jogo. Professor Ranieri, o time, após ter tomado o 3º gol, fez as modificações, buscando, claro, voltar à frente do placar. Teve uma situação onde estava muito melhor do que o Náutico, ofensivamente falando, mas não conseguiu. Você atribui isso a uma situação do que o jogo proporcionou, ou você acha que faltou mais um poder de fogo, uma tranquilidade maior para os jogadores cara a cara com o gol? 2 coisas. Atribuo assim uma tranquilidade maior no último passe, na última finalização, apesar que tivemos poucas chances. Algumas teve o Lucas que deu um chute, uma cabeçada, o Gabriel pegou uma bola ali muito, o Renan, o Wagner saiu muito rápido e fechou bem o ângulo, não é? Eu tenho que acreditar também ao Náutico, que baixou bem suas linhas e teve um comportamento defensivo muito sólido. É uma equipe que com a bola consegue jogar e sem a bola consegue anular seus adversários. Eu fiz o que eu podia. Eu tirei um primeiro volante, botei um segundo, fiquei com 2 segundos volantes, justamente para se ter a condição de avançar. Botei os meninos, né? O Ceará já tinha, a energia dele já tinha ido embora,
junto com a do Dax, então botei os meninos, botei o David, botei o Marcelinho, foram incisivos, tentaram, buscaram, mas caiu nessas duas situações. Eu vejo como você bem disse, tranquilidade no último passe, tranquilidade da definição nas que tivemos, né? E um pouquinho de sorte também, que é do Lucas. Eu acho que teve um capricho, ele finalizou muito bem, e na condição de também termos um grande adversário à nossa frente defendendo. Professor, boa noite. O senhor falou no pré-jogo sobre a oportunidade que teria não só o Matheus Inácio, mas outros atletas, do curto espaço de tempo para dar uma resposta após, no caso do Matheus Inácio, da falha contra o Afogados. Hoje, num jogo tão movimentado, com tantos gols, ficou notório as vaias, especialmente no segundo tempo, novamente para o Matheus Inácio. Por mais que seja um atleta experiente, é um ser humano antes de um atleta. Até que ponto isso pode minar o atleta, o Matheus Inácio, e qual a importância, depois de 4 jogos em casa, me referindo diretamente a essa questão psicológica do Matheus? Essas 2 partidas agora, fora, dá esse refresco, esse alívio, o que é que isso pode representar para o próprio atleta? Primeiro que, naquela iniciação que ocasionou o primeiro gol de empate, aquele primeiro gol de empate do Náutico 1-1, aquela situação de saída ali, eu acredito a mim, não acredito a nenhum, não. Eu que sou responsável, porque eu que peço para eles fazerem as iniciações. Claro que tinha que ter outra tomada de decisão, mas eu acredito a mim. O torcedor pode ter certeza que eu não vou apontar nenhum atleta naquela ocasião, não, porque foi um erro de iniciação, um erro de proposta de jogo, e isso, a culpa é minha. Em relação ao Inácio, é dar tranquilidade para o jogador, dar confiança. Se chegou mais o Michael para fazer parte do processo, nós temos o Geazi também, que é um goleiro que nos traz confiança para jogar, e é aquela coisa, vamos pontuar com muita calma. Aqui para quarta-feira vamos pontuar com muita calma, com muita serenidade e tranquilidade, para saber qual vai ser a melhor tomada de decisão, seja dar continuidade ao Inácio, dar mais uma oportunidade, ver como é que vai ser o comportamento do mesmo, se ele consegue reagir nesse meio termo, ou se tem a condição de modificar. E como você bem falou, também sair um pouco da atmosfera que está um pouco pesada para o lado dele. Talvez isso seja positivo, mas agora eu acho que é prematuro demais eu dar uma ideia e dar uma posição de que vai ser feito. Raniele, boa noite. Minha primeira pergunta são 2, tá? A primeira é de respeito ao jogo, especificamente ao primeiro tempo. A gente tem que fazer todas as ressalvas em relação à defesa, porque é alemão, que é muito experiente, ajudaria demais o Santa agora como titular, mas não pôde. Mas você acha que quando o Santa Cruz abriu o placar, sofreu um empate, depois ficou novamente à frente do placar, isso especificamente no primeiro tempo, quando você mesmo reconheceu que o Náutico foi superior ao Santa, você acha que não daria para o Santa Cruz ter se precavido um pouco mais, jogando de forma reativa, talvez se retraído um pouco mais para até tentar administrar uma vantagem, que naquele momento existia, né, o 2-1, para o segundo tempo? E a segunda pergunta de respeito a Lucas Silva. Você já pode dizer que resgatou o futebol dele? Primeiro, em relação à situação do alemão, claro que o alemão traz uma tranquilidade maior, a nível de posicionamento, a nível da liderança que tem. O segundo gol do Júlio, ali faltou um pouquinho de leitura da jogada, de reconhecimento do que a coisa pudesse, de como a coisa tivesse que estar acontecendo. Mas, Camila, eu estava ganhando naquela hora de 2-1, né? E com um arrudo dessa forma, é complicado eu chegar e pedir para os meninos, baixa tudo e só sai na transição. E teve momentos assim, mas tinha momentos que eu tinha que sair. Eu tinha que sair, tinha que jogar, tinha que ter a bola. E foi justamente numa perda dessa bola que eu tomei uma transição. São detalhes dos clássicos. O clássico, ele proporciona isso. E erramos no momento onde não deveríamos. Eu cobrei muito deles no intervalo, onde foram 2 gols por falha nossa, um acreditado a mim, sem problema não, um acreditado a mim pela iniciação, e a outra, os meninos tiveram a leitura errada ali do lance, vamos dizer assim. Mas também eu estou jogando contra uma grande equipe, não estou jogando contra qualquer equipe. Em relação ao Lucas, é aquilo que nós conversávamos, eu não gosto de rótulo de jogador. Geralmente, quando você, para mim como treinador, é a melhor coisa que existe. Eu cheguei aqui, o Lucas Silva era rotulado como jogador de segundo tempo. E tudo bem que ele é muito rápido,
Eu imagino ele entrando no segundo tempo, pegando os caras descansados. Mas como eu vou utilizar um atleta nos jogos durante só 30 minutos, durante 20 minutos, se eu posso utilizá-lo 90, se eu posso, como hoje eu utilizei quase 80 minutos, e um cara de uma intensidade que realmente só faltava a confiança necessária. E isso não foi um resgate só meu, sabe? Foi um resgate do próprio jogador também, de ter um entendimento que ele podia, que ele tinha condição. No primeiro jogo contra o Afogados, algumas situações, não, contra o Maguari, Lucas foi muito criticado, e nesses 2 últimos jogos com a presença da torcida, Lucas saiu aplaudido. Isso é uma confiança que ele mesmo resgatou. Claro que tem toda a contribuição nossa e da comissão técnica, mas muito acredito muito ao jogador que fez por onde. Treinou muito forte, está muito dedicado, está muito focado, ao ponto de estar desenvolvendo o futebol que está desenvolvendo. Eu até falei para ele agora no final que pecado aquela bola dele não ter entrado, que ele finalizou com o pé, e também teve uma de cabeça que ele fez uma diagonal muito boa. Mas o gol dele vai chegar no melhor momento. Ranieri, tudo bem? Boa noite. Hugo Cabral, não sei se você concorda, até agora não rendeu o que se esperava na temporada. Hoje eu vi uma mudança de posicionamento no segundo tempo, você colocou ele mais por dentro, o Daxon mais pelo lado esquerdo. Você vai tentar recuperar o Hugo jogando mais por dentro agora? É uma coisa que você vai insistir? Pode ser, sabe, Vitor? Pode ser. Ele por dentro, o Hugo é um atleta de uma definição muito boa, né? É um atleta que preocupa muito os nossos adversários e pode ser uma alternativa. Não vou dizer que isso seja uma coisa que vai ser corriqueira, mas ele me dá essa possibilidade. E ali até ele cresceu um pouco mais, teve algumas possibilidades um pouco mastigadas, mas se criou. E o Hugo é um atleta que ele vai ser decidido na hora que nós mais precisarmos dele. Então dar confiança, dar a credibilidade que ele precisa. Ele, depois da saída de um clássico dele, como ele inflama muito, né, fala muito, aí há uma cobrança maior porque ele tinha que assumir. E assumiu, tentou. Eu vejo que ele está crescendo ainda um pouco mais fisicamente, né, está se desenvolvendo por ter chegado depois, e vai ser um processo gradativo para que ele seja o Hugo decisivo que todos nós esperamos e confiamos que ele possa ser. Ranieri, boa noite. Hoje era para você me presentear, porque hoje é meu aniversário, eu esperava uma vitória e não veio. Veja bem, o sinal de alerta está aí, ó. Santa Cruz empatou 2 partidas, sabemos que o Campeonato Pernambucano é um campeonato que vai servir para outras competições lá na frente. Se o Santa Cruz não se classificar na Série D, não tiver o acesso, isso aí vai ser muito importante. E outra pergunta é o seguinte: o Gease não já teria uma oportunidade, dar uma oportunidade ao jogador? Primeiro jogo que concordo com você, o alerta ligado por ter feito em 6 pontos, ter feito só 2, concordo, né? E os 2 jogos ter sido dentro de casa, isso aí, por isso a insatisfação no vestiário, mas não posso gerar uma instabilidade onde o nosso comportamento foi muito positivo. Você, como aniversariante do dia, você deve concordar comigo que o presente da vitória não veio, mas o desenvolvimento, a entrega, a intensidade do jogo está sendo positiva, está sendo benéfica e está mostrando a força que esse grupo tem. Mas é como eu digo, não podemos cair nesse mesmo diálogo, nessa mesma conversa, de ter todo esse processo e não transformar isso em vitória, tá? Mas, se Deus quiser, o seu presente fica para quarta-feira, tá bom? Do Gease? E do Gease, sim. Do Gease. Tem a situação do Thiago, que foi também para a Copa São Paulo. É um goleiro fantástico. Esse menino vai jogar no Santa Cruz. Está tendo a possibilidade agora dele ser emprestado aqui para o Belo Jardim. Eu conversava com ele agora sobre isso, com o atleta, que eu empresto ele com dúvida, mas sei que vai ser bom para ele jogar esse Pernambucano e ele voltar pronto, assim como a gente deseja que ele volte, sabe? Então não só tem ele, tem o Gease, tem o Thiago e tem a chegada do Michael, que também é um grande goleiro, ver qual é a condição dele a nível de treinamento, de como está fisicamente e pontuar para saber se vai ter a modificação e quem vai ser coroado com ela. Pronto, a minha entrevista coletiva. Ranieri, boa noite. João Vitor já fez uma pergunta que era sobre o desempenho do Cabral, mas eu queria te perguntar sobre aquela polêmica, né, aquela questão da declaração do Cabral. Se vocês conversaram, se já é um assunto que ficou para trás, como é que está a situação agora?
Eu converso muito com eles em relação a muitas coisas da vida, sabe? E eles são sabedores que, se vocês voltarem no jogo contra o Afogados e no jogo contra o Botafogo, eu acho, não, minto, no Caucaia, tiveram 2 bandeirinhas, 2 auxiliares. Foi Carla, agora no Pernambucano, e esqueci o nome dela, Kiara, eu acho, na pré-Copa do Nordeste. Foram 2 mulheres que participaram do processo. Para nós, as mulheres que estão participando, eu sou um cara que vibro, porque vocês têm uma sensibilidade maior para tudo. E eu digo para eles, elas podem ser tratadas normalmente, como se trata o árbitro, como se trata uma bandeirinha homem, mas por ser mulher, elas não podem ser tratadas da mesma forma. Vocês têm que ter um cuidado, um carinho e não deixem de ser incisivos na hora de reclamar com elas, mas sejam respeitosos. Porque para o externo é uma mulher que está ali e nós temos que tratá-la dessa forma. E em relação às declarações também, tá? Em relação às declarações também. O Hugo pode incendiar o clássico, é uma característica dele. E quando ele incendeia os clássicos, todo mundo aqui compra a briga dele. Mas tem que ter o lado do respeito, do cuidado com as palavras que se coloca na hora de uma provocação, para não gerar um processo negativo como se gerou, entende? Mas é um cara que não teve a intenção de magoar. Ele apenas falou uma palavra equivocada, vamos dizer assim, mas que não é um cara do mal. Hugo não é um cara do mal, é um cara do bem, que não queria realmente levar por esse lado, mas usou as palavras que servem como lição para ele e serve como lição para todos nós que estamos no meio do futebol.